Olá, eu sou João Paulo Oliveira, professor de Direito Eleitoral, e hoje vim falar de um assunto bem diferente do que costumamos tratar. Vamos falar da eleição presidencial nos Estados Unidos da América. É lógico que, como se trata de uma superpotência, as eleições presidenciais americanas acabam atraindo a atenção de todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, há uma discussão muito grande de como essa eleição se desenvolve. E de logo eu digo que ela é muito diferente daquela que nós temos no direito brasileiro. A eleição presidencial norte-americana é uma eleição indireta. Ela vai ocorrer na primeira terça-feira após a primeira segunda-feira do mês de novembro. Nesse ano de 2020, portanto, ela é fixada no dia 3 de novembro. Nesse dia, os americanos vão às urnas e respondem que candidato preferem que seja o novo presidente dos Estados Unidos. Só que o sistema aqui é bem diferente. Por quê? Porque cada estado tem um número próprio de integrantes do colégio eleitoral. E são esses integrantes do colégio eleitoral que, de fato, elegem o presidente dos Estados Unidos. A quantidade de integrantes do colégio eleitoral, que também são chamados de electors, vai diferenciar de estado para estado. Nós temos, por exemplo, a Califórnia, que tem 55 delegados, enquanto, de outro lado, a Flórida tem 29. Mas também você vai perceber que a atuação dos candidatos a presidente dos Estados Unidos é uma atuação bem estratégica. Estratégica porque eles não precisam correr todo o território nacional para fazer sua campanha eleitoral. Essa campanha é focada em determinados estados. É importante observar que, apesar dos Estados Unidos possuírem 5 partidos, sim, além dos republicanos e democratas, nós temos o Partido Libertário, nós temos o Partido Verde, nós temos o Partido da Constituição, que, dentro da política para a eleição presidencial, tem pouquíssima importância. Nós temos, então, uma disputa entre o Partido Republicano e o Partido Democrata. Alguns estados tradicionalmente são estados democratas, que são chamados blue states. Já outros estados são tradicionalmente republicanos, os red states. Então, as campanhas acabam não trazendo um grande gasto, um grande investimento em propaganda eleitoral nesses estados que tradicionalmente já votam a favor de um partido ou a favor de outro. Nesse caso específico, a campanha costuma ser focada nos chamados swing states. Os swing states são aqueles que não têm tradicionalmente fidelidade a um partido ou a outro. É o que acontece, por exemplo, na Flórida. Quantas vezes nós ouvimos em eleições presidenciais norte-americanas a busca incessante dos candidatos pela Flórida? Por quê? Primeiro, ela tem 29 delegados. Segundo, porque é um swing state. Então, não há ali uma tradição de votar em um partido ou em outro. Pelo contrário, é um estado que acaba alterando bastante os votos entre republicanos e democratas ao longo das eleições presidenciais. No caso das eleições americanas, nós temos uma autonomia estadual muito grande, muito maior do que a autonomia daqui. Então, compete a cada estado definir de que maneira esses delegados são indicados, porque se o candidato republicano ganha, você tem alguns delegados, se o candidato democrata ganha, você tem outros delegados. Mas uma coisa é certa, na maioria dos estados, vence o candidato que obteve o maior número de votos naquele estado, que também leva todos os delegados daquele estado. Então, se nós temos, por exemplo, uma Flórida com 29 delegados, o candidato que tenha recebido mais votos na Flórida leva todos os 29 delegados para o colégio eleitoral, mesmo que tenha vencido por um único voto. A disputa, então, ocorre dentro de cada estado e aquele candidato que vai vencendo no estado leva todos os delegados do estado. Somente em 2 estados é que essa contagem não funciona. Mas, na maioria absoluta, você vai perceber que quem tem mais votos leva todos os delegados daquele estado que vão compor o colégio eleitoral.
Como o colégio eleitoral é composto por 538 electors, ou seja, 538 delegados, 538 membros, o partido que tenha obtido pelo menos 270 delegados tem o seu candidato como vencedor. Curiosamente, o delegado não é obrigado a votar naquele candidato, mas, no entanto, ele promete fazê-lo. Alguns estados, inclusive, possuem sanções para aqueles delegados que não votaram no candidato em relação aos quais se encontra vinculado. Embora eu não conheça nenhuma aplicação de sanção nesse sentido para aqueles que são chamados infiéis. Nas últimas eleições, nas eleições de 2016, em que o atual presidente foi eleito, pelo menos 10 electors não votaram nele. Votaram em outro candidato republicano, mas não votaram nele. Tá? O que é considerado um índice de traição altíssimo para os padrões norte-americanos. De qualquer maneira, não houve até hoje um candidato que tenha levado o maior número de delegados e não tenha sido eleito presidente dos Estados Unidos. Se nenhum dos candidatos obtiver os 270 delegados, caberá à Câmara dos Deputados escolher quem será o novo presidente dos Estados Unidos. Por isso é que aquele que obtém os 270 delegados já comemora, sendo que, em verdade, o colégio eleitoral se reúne apenas no dia 14 de dezembro, sendo a posse do presidente eleito em 20 de janeiro do ano subsequente. Então, rapidamente, esse é o esquema, esse é o sistema utilizado para a formalização da candidatura para presidente dos Estados Unidos e a eleição do presidente norte-americano. Espero que tenha ficado claro, que você agora possa acompanhar com mais atenção ainda essas eleições americanas. Um detalhe interessante é que se discute muito a possibilidade da judicialização da eleição, principalmente porque é tradição nos Estados Unidos o voto postal, e esse voto postal é antecipado. Acontece que nas eleições de 2020, por diversos fatores, o principal deles a pandemia do Covid-19, esse voto postal acabou ocorrendo em números históricos. O questionamento é quando esses votos postais chegarão aos pontos de apuração nas eleições norte-americanas. E se está querendo estabelecer um prazo para isso. É essa discussão que promete parar na Suprema Corte Americana e que todos nós acompanhamos com bastante atenção. Meu muito obrigado, um grande beijo no coração e bons estudos.